Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, e é com muita felicidade que eu falo para vocês que a segunda temporada de AMI começará a ser produzida para vir aqui para o canal. E quem não viu a primeira temporada ainda, é a minha grande recomendação do ano. E olha que estamos no início de janeiro. Para quem não viu e para quem sabe instigue a ver, eu fiz aqui uma coletânea, não é dos melhores momentos, é de alguns momentos, por causa que os melhores momentos são todos. E o meu convite de que você assista, são 14 capítulos, são os mais altos ensinamentos do cosmos e transforma a nossa vida em uma vida muito mais leve, com uma compreensão muito maior sobre tudo. Pode parecer um pouco infantil, porém é a simplicidade da vida. E eu garanto a você que você vai gostar bastante. Acontece que o meu resumo que eu tentei fazer, ele durou apenas quase 40 minutos. Porém, são partes muito boas e que espero que com elas você se anime a começar a ver a série. Veja um capítulo por dia se você conseguir, porque é difícil ver apenas um por dia. São curtinhos e muito bons. Porém, a transformação que ele fez na minha vida é ainda à vista. Portanto, é com muita felicidade que eu trarei para o canal a segunda temporada do AMI, que é o livro 2, A Volta de AMI, O Menino das Estrelas. Então, vamos escutar alguns momentos, eu espero que você goste. Existem outros tipos de realidade, outros mundos mais sutis, com portas sutis para inteligências sutis. Por que você pensa que nós vamos invadir a Terra? Não sei, nos filmes todos os extraterrestres invadem a Terra. Ai. É que na televisão... Claro, a televisão. Vamos ver uma de invasores, disse entusiasmado, enquanto da fivela do seu cinto tirava outro aparelho. Apertou um botão e apareceu uma tela acesa. Era uma pequena televisão, em cores, sumamente nítida. Mudava os canais rapidamente. O mais surpreendente era que nessa região só se podiam sintonizar 2 canais, mas no aparelho ia aparecendo uma infinidade. Filmes, programas ao vivo, noticiários, comerciais, tudo em diferentes idiomas e por pessoas de diversas nacionalidades. Os de invasores são ridículos. Quantos canais você pode sintonizar aí? Todos. Aqui tem um, na Austrália. Veja. Apareciam os seres com a cabeça de polvo, um montão de olhos saltados, cheio de veias vermelhas. Disparavam raios verdes contra uma multidão de aterrorizados seres humanos. Meu amigo parecia divertir-se com esse filme. Que barbaridade! Você não acha cômico, Pedrinho? Não, por quê? Porque esses monstros não existem. Somente nas monstruosas imaginações dos que as inventam. Não me convenceu. Tinha estado anos vendo todos os tipos de seres espaciais perversos e espantosos, impossíveis de serem apagados de uma vez. Mas se aqui mesmo na Terra tem iguanas, crocodilos, polvos, por que não vão existir em outros mundos? Ah, isso. Claro que tem. Mas não constroem pistolas de raios. São como os daqui, animais. Não são inteligentes. Mas talvez existam mundos com seres inteligentes e malvados. Inteligentes e malvados. Isso é como dizer bons maus. Eu não conseguia compreender. E esses cientistas loucos e perversos que inventam armas para destruir o mundo, contra os quais Batman e o Super-Homem lutam. Amy captou meu pensamento e explicou rindo. Esses, Pedrinho, não são inteligentes. São loucos. Bom, então é possível que exista um mundo de cientistas loucos que poderiam nos destruir. Além dos aqui da Terra? Impossível. Por quê? Porque se são loucos, destroem-se a si mesmo primeiro. Não conseguem obter o nível científico necessário para poder abandonar seus planetas e partir para invadir outros mundos. É mais fácil construir bombas do que naves intergalácticas. E se uma civilização não tem bondade e alcança um alto nível científico, mais cedo ou mais tarde, vai utilizar seu poder científico contra si mesma, muito antes de poder partir para outros mundos. Mas em algum planeta poderiam sobreviver por casualidade? O quê? Causalidade? No meu idioma não existe essa palavra. O que significa casualidade? Tive que dar vários exemplos para que ele compreendesse.
Quando consegui, ele achou engraçado. Disse que tudo está relacionado, mas que nós não compreendemos a lei que une todas as coisas, ou não a queremos ver. É que se são tantos milhões de mundos como você diz, poderiam sobreviver alguns malvados sem se destruir. Eu continuava pensando na possibilidade de invasores. Amy tentou fazer-me entender. Imagine então que muitas pessoas têm que pegar uma barra de ferro quente, uma a uma com as mãos nuas. Qual é a possibilidade de que alguma não se queime? Nenhuma, todas se queimam. É assim mesmo, todos os malvados se autodestroem. Se não conseguem superar sua maldade, ninguém escapa da lei que rege esse assunto. Que lei? Quando o nível científico de um mundo supera em muito o nível de amor, esse mundo se autodestrói. Nível de amor? Podia entender com clareza o que é nível científico de um planeta, mas não compreendia o que era nível de amor. A coisa mais simples é, para alguns, a mais difícil de compreender. O amor é uma força, uma vibração, uma energia cujos efeitos podem ser medidos por nossos instrumentos. Se o nível de amor de um mundo é baixo, existe infelicidade coletiva, ódio, violência, separatismos, guerras e com um nível perigosamente alto de capacidade destrutiva. Compreende-me, Pedrinho? Em geral, não. O que você quer dizer? Devo lhe dizer muitas coisas, mas vamos aos poucos. Comecemos por suas dúvidas. Contei-lhe um filme no qual extraterrestres lagartos dominavam muitos planetas porque estavam muito bem organizados. Ele disse: sem amor não pode existir organização duradoura. Nesse caso é preciso brigar, obrigar, forçar. Ao final aparece a rebeldia, a divisão e a destruição. Eu não me preocupo, eu ocupo-me. Não entendi, Amy. Não passe a vida imaginando problemas que não acontecem nem vão acontecer. Desfrute o presente. A vida é curta. Quando aparece um problema real, então você se ocupa dele. Você acharia correto que nós estivéssemos preocupados imaginando que poderia aparecer uma onda gigante e nos devorar? Seria uma bobagem não desfrutar esse momento. Nesta noite tão linda, observe essas aves que correm sem preocupação. Por que perder este momento por algo que não existe? Como funciona esse aparelho? Onde está a câmera? Perguntei bastante intrigado. Não necessita câmera. Este aparelho focaliza, capta, filtra, seleciona, amplifica e projeta simples, não? Parecia que ele estava caçoando de mim. Por que se vê de dia, se é de noite? Existem outras luzes que seu olho não pode ver e que este aparelho pode captar. Que complicado. Nada disso, eu mesmo fiz esse cacareco. Você mesmo? É, muitíssimo antigo ele é. Mas eu sinto carinho por ele. É uma lembrança, um trabalho da escola primária. Vocês são gênios. Claro que não. Você sabe multiplicar? Claro. Então você é um gênio, para quem não sabe multiplicar. Tudo é uma questão de níveis. Um rádio transistorizado é um milagre para os índios da selva. O futuro ninguém conhece, felizmente. Por que você diz felizmente? Imagina, a vida não teria sentido nenhum se a gente conhecesse o futuro. Você gosta de saber de antemão o final de um filme que está vendo? Não, irrita-me. Gosta de ouvir uma piada que já conhece? Também não, é chato. Gostaria de saber que presente você vai receber no seu aniversário? Ah, isso ainda menos. Não sei, aterrissar 1000 naves e dizer aos presidentes que não faço a guerra, alguma coisa assim. Se fizéssemos isso, a primeira coisa que conseguiríamos seriam milhões de infartos cardíacos, por culpa justamente desses filmes de invasores, e nós não somos desumanos, não podemos provocar algo assim. Em segundo lugar, se disséssemos, por exemplo, transformem suas armas em instrumentos de trabalho, vocês pensariam ser uma estratégia extraterrestre para debilitar e depois dominar o planeta. Terceiro, vamos supor que cheguem a compreender que somos inofensivos. Também não abandonariam as armas. Por quê? Porque teriam medo dos outros países. Quem vai se desarmar primeiro? Nenhum. Mas eles devem ter confiança. As crianças podem ter confiança. Os adultos não. E menos ainda os presidentes. E com razão, porque alguns sentem vontade de dominar tudo o que podem.
Pensei que os extraterrestres poderiam tomar o poder pela força na Terra, destruir as bombas e nos obrigar a viver em paz. Disse isso a ele. Quando parou de rir, afirmou que eu não conseguia deixar de ser terrícola ao pensar. Ai, você não consegue parar de ser terrícola ao pensar. Por quê? Pela força, destruir, obrigar, tudo isso é terrícola, incivilizado, violência. A liberdade humana é algo sagrado, tanto a nossa como a alheia. Obrigar não existe em nossos mundos. Cada pessoa é valiosa e respeitada. Pela força e destruição é violência. O que vem de viola a lei do universo. Então vocês não fazem guerra? Ainda não tinha terminado de fazer essa pergunta quando me senti estúpido por tê-la feito. Olhou-me com carinho e colocando a mão no meu ombro disse: Nós não fazemos guerra porque acreditamos em Deus. Sua resposta surpreendeu-me muito, porque tem um tio que é físico nuclear da universidade e ele diz que a inteligência matou Deus. Seu tio é um tolo, afirmou M depois de ler meus pensamentos. Não acho. Ele é considerado um dos homens mais inteligentes do meu país. É um tolo. M insistia. A maçã pode matar a macieira? A onda pode matar o mar? Pensei que... Enganou-se. Deus existe. O modelo humano é universal. Cabeça, troncos e membros. Mas existem pequenas variações em cada mundo. Altura, cor da pele, forma das orelhas. Pequenas diferenças. Sou parecido a um terrestre porque as pessoas do meu planeta são iguais às crianças da Terra. Mas Deus não tem forma de homem. Venha, vamos passear. Em seu mundo existem leis, não é? Nos mundos civilizados também existem normas gerais que todos devem respeitar. Uma delas é não interferir no desenvolvimento evolutivo dos mundos incivilizados. Chamamos incivilizados os mundos que não respeitam os 3 requisitos básicos. E quais são? Os 3 requisitos básicos que um mundo deve respeitar para ser considerado civilizado são: primeiro, conhecer a lei fundamental do universo. Uma vez que se conhece e se pratica essa lei, é muito fácil cumprir os outros 2. Segundo, constituir uma unidade. Devem ter um só governo mundial. Terceiro, devem organizar-se de acordo com a lei fundamental do universo. Primeiro você diz que é proibido interferir. Apesar disso, você está falando comigo. Isso não é interferência no desenvolvimento evolutivo da Terra. Mostrar-se abertamente, comunicar-se massivamente, sim, seria. E isto é parte de um plano de ajuda. Acho que é egoísmo que vocês não intervenham para evitar a autodestruição, disse um pouco aborrecido. M sorriu e olhou para as estrelas. Nosso respeito pela liberdade alheia implica deixá-los alcançar o destino que mereçam. A evolução é uma coisa muito delicada. Não se pode interferir. Só podemos sugerir coisas, muito sutilmente, e através de pessoas especiais, como você. Mas o universo civilizado é um lugar de paz e de amor, de confraternização. Além disso, existem outras qualidades de energia muito poderosas. A energia atômica ao lado delas é como um fósforo ao lado do Sol. Você está hipnotizado, não escuta o mar, não percebe o aroma da noite, não toma consciência do seu caminhar, de sua vista, não desfruta sua respiração. Você está hipnotizado com hipnose negativa. Está como essas pessoas que pensam que a guerra tem algum sentido glorioso. Cada vez que alguém começa a sentir que a vida ou o momento são lindos, então este alguém está começando a acordar. Uma pessoa desperta sabe que a vida é um paraíso maravilhoso e o desfruta instante a instante. Mas não vamos pedir tanto a um mundo incivilizado. Imagine que tem pessoas que se suicidam. Já pensou que loucura? Suicidam-se. Mas ninguém é completamente mau. Se você quiser, vamos a uma prisão e procuraremos por pior criminoso. Não, obrigado. Em geral, as pessoas não são mais bondosas que malvadas. Inclusive, neste planeta, todos pensam que estão fazendo um bem com o que fazem. Alguns se enganam, mas não é por maldade, é erro. É certo que quando estão adormecidos, ficam sérios e até perigosos. Mas se você os toca pelo lado bom, eles vão lhe devolver o que é de bom neles. Se você os toca pelo lado negativo, eles vão lhe devolver com o que é de negativo neles. Apesar disso, todo mundo gosta de brincar de vez em quando.
Então, por que neste mundo existe mais infelicidade do que felicidade? Não é que as pessoas sejam malvadas. São os sistemas que utilizam para se organizar que são velhos. As pessoas evoluíram, os sistemas ficaram atrasados. Sistemas ruins fazem as pessoas sofrer, vão fazendo as pessoas ficarem infelizes. E no final, as levam a cometer erros. Mas um bom sistema de organização mundial é capaz de transformar os maus em bons. Deu-me muito medo. É sua imaginação desenfreada. A imaginação sem controle pode matar de terror. É capaz de inventar um demônio onde só existe um bom amigo. Mas são somente nossos monstros internos, porque a realidade é simples e maravilhosa. É fácil, não é? O sol começou a subir rapidamente. Para mim, aquilo foi algo incrível. Amy tinha movido o sol e em apenas um momento se fez dia. Por que você disse que não podia mover o sol? O sol não se moveu. Fomos nós que nos movemos rapidamente. Compreendi meu erro imediatamente. Enquanto viajamos na nave, vou contar uma piada. Você sabe qual música que os sapos escutam? Crazy Frog. Reggae! Reggae! Milhares de pessoas já viram passar nossas naves, mas hoje em dia não se lembram. Se no momento em que nos viram estavam muito preocupadas com seus assuntos corriqueiros, olhavam-nos quase sem nos ver. Depois, esqueciam. Temos estatísticas impressionantes a este respeito. A que se dedica seu tio dentro da física? Bem, está desenvolvendo uma nova arma, um raio ultrassônico. Se ele não acredita em Deus, e além disso se dedica à fabricação de armas, penso que tem um nível bem baixo. O quê? Mas ele é um sábio. Você está confundindo as coisas de novo. Seu tio tem muita informação, mas ter informação não significa necessariamente ser inteligente, e muito menos um sábio. Um computador pode ter armazenado muita informação, mas nem por isso é inteligente. Você acha muito sábio um homem que cava uma fossa ignorando que ele mesmo vai cair nela? As armas se voltam contra aqueles que as apoiam. Aqui existe um problema de terminologia. Na Terra, dizem inteligente ou sábios aos que têm uma boa capacidade cerebral em só um dos cérebros. Mas temos dois. O quê? Um na cabeça, esse é o computador. O único que vocês conhecem. O outro está no peito, não é visível, mas existe. É o mais importante. É essa luz que você viu pela tela no peito do homem. Para nós, inteligente ou sábio é aquele que tem ambos os cérebros em harmonia, mas isso quer dizer que o cérebro da cabeça está a serviço do cérebro do peito, e não ao contrário, como na maioria dos inteligentes. Estão pedindo comunicação, contato. São um casal de estudiosos de OVNIs, ou melhor, adoradores de extraterrestres. Então comunique-se, disse eu, preocupado pelo nervosismo das pessoas. Ajoelharam e rezavam, ou algo assim. Não posso, tenho que obedecer às ordens estritas do plano de ajuda. A comunicação não se produz quando qualquer um deseja, senão quando se decide do alto. Além disso, também não posso ser cúmplice de uma idolatria. Em que consiste? Em sermos considerados deuses. E o que isso tem de mal? Só se deve venerar a Deus, o resto é idolatria. Seria muita falta de respeito de nossa parte se usurpássemos o lugar de Deus frente à distorcida religiosidade destas pessoas. Se fôssemos considerados como irmãos, seria outra coisa. Pensei que Amy pudesse ensinar a verdade ao casal. Pedrinho respondeu aos meus pensamentos. Nos mundos incivilizados do universo, se cometem ações que nos parecem terríveis. Neste momento, estão queimando vivas muitas pessoas, porque outros pensam que elas são hereges. Isso está acontecendo em muitos planetas, como aconteceu aqui na Terra há centenas de anos. Neste momento, debaixo do mar, os peixes estão sendo comidos vivos também, um pelos outros. Este planeta não é muito evoluído, assim como as pessoas têm diferentes níveis evolutivos. Também os planetas têm diferentes níveis evolutivos. As leis que regem a vida nos mundos inferiores nos parecem brutais. A Terra, há milhões de anos, estava regida por outros tipos de lei. Tudo era agressivo, venenoso, tudo tinha garras, presas. Hoje que atingiu um nível de evolução mais avançado, existe mais amor, mas ainda não se pode dizer que esteja em um mundo evoluído. Ainda existe muita brutalidade.
M sintonizou uma tela e apareceram algumas cenas de guerra. Isto é o que está acontecendo agora mesmo num país da Terra, mas não podemos fazer nada. Na evolução de cada planeta ou país, não podemos interferir. No fundo, tudo é aprendizagem. Fui uma fera e morri destroçado por outras feras. Fui ser humano de baixo nível. Matei e me mataram. Fui cruel, recebi crueldade. Morri muitas vezes. Fui aprendendo aos poucos a viver de acordo com a lei fundamental do universo. Agora minha vida é melhor. Mas não posso ir contra o sistema de evolução que Deus criou. Eram todas bem diferentes das que eu havia conhecido até então. De repente, uma vibração muito baixa e sustentada chegava a fazer vibrar a sala de comandos. Depois uma nota agudíssima soou. O silêncio durava alguns segundos. Apertou outro ponto e se escutou uma música clássica. Pareceu-me familiar. Ei, isso é terrícola! Claro, Bach! É fabuloso. Você não gosta? Pensava que tudo o que nós temos era incivilizado para os extraterrestres. Você está muito enganado. Tocou outro ponto dos controles. Quando a música é boa, ela o é universalmente. É o planeta Ophir. Seus habitantes são originários da Terra. O quê? Há milhares de anos, uma civilização semelhante à sua. O nível científico daquela humanidade tinha ultrapassado muito seu nível de amor. E como além disso, eles estavam divididos, ocorreu o que era de se esperar. Se autodestruíram? Completamente. Tiveram que recomeçar desde o princípio. Você é o resultado de tudo isso. Você é descendente dos que sobreviveram. Não existe cidades em Ophir, nem em nenhum outro mundo civilizado. As cidades são formas pré-históricas de convivência. Por quê? Porque elas têm muitos defeitos. Um deles é que muitas pessoas em um mesmo ponto produzem um desequilíbrio que afeta tanto a elas quanto o planeta. O planeta? Os planetas são seres vivos, com maior ou menor evolução. Somente vida produz vida. Tudo é interdependente e tudo está interrelacionado. O que acontece à Terra afeta as pessoas que a habitam e vice-versa. Por que muitas pessoas em um mesmo ponto produzem um desequilíbrio? Porque não são felizes. E isso a Terra percebe. As pessoas precisam de espaço, árvores, flores, ar livre. As pessoas mais evoluídas também? Principalmente pessoas mais evoluídas. O intelecto é um computador que não pode deixar de funcionar, a menos que a pessoa já tenha desenvolvido o outro cérebro, o emocional. Quando o intelecto não encontra nenhum problema para resolver, nenhum quebra-cabeças, pode chegar a enlouquecer e pensar em dar-se um tiro. Senti que ele se referia a mim, porque eu também estou sempre pensando sem parar. E existe alguma outra coisa além de pensar? Perceber, desfrutar o que se vê, escutar os sons, tocar, respirar conscientemente, cheirar, saborear, sentir, aproveitar o momento presente. Você é feliz neste momento? O senhor foi visitar a Terra alguma vez? Oh, sim. Fui algumas vezes, mas é muito triste. Por quê? A última vez que fui, as pessoas se matavam. Havia fome, milhões de mortos, cidades destruídas, campos de prisioneiros. É triste. Senti-me muito mal, como se fosse um homem das cavernas naquele mundo. Leve ao seu planeta uma mensagem minha, disse o homem com um sorriso carinhoso. Claro, qual? Amor, união e paz. Despedimos-nos para visitar uns outros lugares do mundo de Ophir. E quem é o presidente? Não tem presidente. Então quem manda? Mandar? Mandar? Ninguém manda. Mas quem organiza? Isso é outra coisa. Aqui já está tudo organizado, mas quando aparece algum imprevisto, os mais sábios se reúnem com os especialistas no tema e tomam decisões ou programam o computador correspondente. Mas tem muito pouco a fazer. Já está tudo planificado e as máquinas fazem quase todo o trabalho. Então, o que fazem as pessoas? Viver, trabalhar, estudar, desfrutar, servir, ajudar a quem se possa. Mas como nos mundos não existem grandes problemas, ajudamos aos mundos menos civilizados. É uma pena que não possamos fazer muito, porque tudo deve ser feito dentro dos limites do plano de ajuda. Fazemos contatos como este. Todo mundo pode ter uma nave espacial? Todo mundo pode utilizar uma nave espacial, corrigiu M. Esta nave é sua? Eu a estou utilizando, e você também. Perguntei se é sua. Vamos ver, sua indica posse e domínio.
Já lhe disse que tudo pertence a todos, a quem necessite e enquanto o ocupa. Quem está ganhando? Perguntei. Ganhando o quê? Isso me parece que é uma competição, não? Competição? Não estão escolhendo o grupo que dança melhor? Não. E qual é o objetivo, então? Mostrar o que sentem, agradar dando um belo espetáculo, estreitar os laços de amizade, ensinar, desfrutar. E o grupo que dança melhor que os demais não ganha nenhum prêmio? Ninguém está comparando nada. Aprendem e se divertem. Na Terra, os melhores são premiados. E com isso, os últimos se sentem humilhados e aos ganhadores lhe cresce o eco. Disse Amy sorrindo. É duro, mas quem quer ganhar tem que se esforçar. Ganhar. Ser mais ou menos que os demais. Outra vez, competição, egoísmo e separatismo. Devemos competir contra nós mesmos, superar-nos, e não contra os demais irmãos. Estas coisas não existem nos mundos fraternais evoluídos, porque aí está a semente da guerra e da destruição. Acho que você está exagerando. São competições sãs, esportivas, mas encaradas com critérios cavernícolas. Já existiram guerras que começaram por causa de uma partida de futebol. Até se mataram nos estádios da Terra. Isto que você está vendo é são, esportivo e artístico. Parece uma brincadeira de criança que existe no meu planeta. A roda, o círculo são símbolos universais. Representam a fraternidade. Também outras coisas, entre elas, o mundo. Que significa o círculo do seu peito? Significa a humanidade. E o coração alado? É o amor elevado e livre, desapegado. A humanidade unida em amor. Você é um gênio. É maravilhoso. Você pode ver o universo todo? Não voe tão alto. Acho que você desconhece o tamanho do universo. Você tem razão. Desconheço sim, confessei. Nós sabemos de alguns milhões de galáxias, as mais próximas. As outras as vemos de longe e mais pra lá ignoramos o que existe. Mas esta tela é muito interessante. Com alguns milhões de galáxias é suficiente, não é? Sem contar que podemos sintonizar o passado de qualquer mundo. O passado? Como isso é possível? É fácil, está tudo arquivado e de muitas maneiras. Nada existe oculto que não se chegue a conhecer. Vou lhe mostrar uma dessas maneiras. Não sei, é difícil para mim aceitar tanta maravilha. Vou tentar explicar-lhe, Pedrinho. Os mundos evoluídos formam uma fraternidade universal. Todos somos irmãos, amigos. Todos somos livres de ir e vir, sempre que não prejudicarmos alguém. Não existem segredos, nem nada é proibido. Não existem guerras de galáxias. Entre nós não existe violência. A violência é uma característica dos mundos primitivos e das sociedades que estes constroem. Não existe competição entre nós. Ninguém quer ser mais do que o seu irmão. A única coisa que todos nós queremos é desfrutar de forma sã a vida. Mas, como amamos, nossa maior alegria é obtermos servindo, ajudando aos demais e sendo úteis somos felizes. Todos temos consciência em paz. Amamos ao nosso Criador e lhe agradecemos por dar-lhe a nossa existência e permitir-nos desfrutá-la. A vida é muito simples para nós, apesar de termos muitos avanços científicos. E se a humanidade da Terra conseguir sobreviver, e se conseguir superar seu egoísmo e sua desconfiança, nós nos faremos presentes para ajudá-los, para que se integrem à fraternidade cósmica. Tive vontade de mergulhar nessas águas tão cristalinas. Por que tantas diversões? Hoje é domingo? Ô louco, meu! Aqui todos os dias são domingo! Continuamos avançando lentamente pelo fundo daquele lago povoado de estranhos peixes e plantas. Apareceram umas pirâmides que se elevavam entre as algas e os corais de vários matizes. Não tem tubarões por aqui? Não tem tubarões, nem serpentes, nem aranhas, nem feras, nada agressivo ou venenoso. Este é um planeta evoluído, portanto já não tem espécies distanciadas do amor. Estas são para os mundos que as merecem. O que comem os peixes? A mesma coisa que as vacas e os cavalos do seu planeta, vegetais. Nos mundos civilizados, ninguém mata para viver, nenhum animal come o outro. Roubar o que é roubar? Ele fingia não saber. Pegar o que pertence a outros? Ah, posse de novo. Ou então não podemos evitar os maus hábitos de nossos mundos. E roubamos uns 5 ou 10 damascos. Achei engraçado, apesar de que alguma coisa me incomodava. Roubar é roubar, quer seja uma fruta ou $1 milhão.
Disse isso. Porque na Terra não podem deixar que quem necessite alguma coisa a pegue, sem pagar. Você está louco? Ninguém se preocuparia em trabalhar, senão vão ganhar nada. Não tem amor, então, senão egoísmo. Não podem dar, senão receber algo em troca. Numa sociedade civilizada, ninguém se aproveita de ninguém. O que este homem vai fazer com um caminhão cheio de frutas? Vai vendê-las, claro. Mas nada se vende, não existe dinheiro. Achei isso muito engraçado. Não tinha me lembrado que no mundo civilizado não existe dinheiro. Está bem, mas por que eu vou trabalhar a troco de nada? Se em você existe amor, você vai sentir feliz de poder servir ao próximo. E assim você tem o direito a ser servido. Pode ir até o vizinho e pegar da sua colheita o que você precise. Do leiteiro, pega leite, do padeiro, pão. E assim sucessivamente. E se em lugar de fazer tudo isso isoladamente e em forma desordenada, a sociedade se organiza e leva os produtos aos centros de distribuição. E se em lugar de você trabalhar, trabalham as máquinas. Ninguém faria nada. Sempre haveria algo para fazer. Supervisionar as máquinas, criar outras máquinas mais perfeitas, ajudar aqueles que necessitam de nós, aperfeiçoar nosso mundo e a nós mesmos, e também desfrutar do tempo livre. Mas não faltaria aquele que só quer aproveitar e não fazer nada? O malandro? Afirmei, lembrando-me do homem do caminhão. Esse que você qualifica como malandro tem um baixo nível de evolução, menos que 400 medidas, muito egoísmo e pouco amor. Na verdade, ele pensa que é o malandro, astuto e inteligente. Mas é bem tonto. Com esse nível, não se pode ingressar a mundos civilizados. Nele se considera grande privilégio trabalhar mais, poder servir mais. Aqui, muitas pessoas se divertem, mas a maioria está trabalhando em outros lugares, nos laboratórios, nas universidades, em todas essas pirâmides e também missões de serviço dos planetas incivilizados. A vida é para ser vivida com felicidade, para desfrutá-la, mas a maior felicidade se obtém servindo aos demais. Mas nem a vocês, nem a nós se exige tanto por enquanto. Então não é necessário que os terrícolas sejam perfeitos? Agora sim que meu amiguinho espacial riu com vontade. Os terrícolas perfeitos. Você sabe o que é ser perfeito? Ser como Deus? Isso mesmo. Quem pode, eu não. Eu também não. É típico do misticismo terrestre, do extremismo mental. Matam sem compaixão, torturam, enganam, escravizam-se à matéria, têm um baixo nível de evolução e exigem perfeição. Seria suficiente que abandonassem as armas e vivessem em paz, como uma família, só isso. Para conseguir isso, não precisariam ser perfeitos. Somente devem se deixar de ser daninhos. Isso é muito mais fácil do que conseguir a perfeição. Somente um estalar de dedos e o mundo começa a viver em paz. Mas lhe parece uma loucura, uma utopia, um impossível. Em troca, a perfeição. Isso sim lhes parece impossível. Não fazem nada pela humanidade e só se dedicam a buscar pequenos erros alheios ou próprios. Coam mosquitos e engolem camelos. Saímos da água e avançávamos em alta velocidade para a superfície do planeta Ofir. Em pouco tempo chegamos até uns edifícios. Paramos no ar e eu quase desmaiei com o que vi. Claro, os habitantes dos sóis. Jamais teria imaginado. É natural, ninguém pode ver acima do degrau ao qual se encontra. Vamos ver, estes grupos estão logo ali. E tudo aquilo que no amor se sustente, amizade ou casal, família ou agrupação, governo ou nação, alma individual ou humanidade, será firme e seguro, haverá de prosperar e frutificar, e não conhecerá a destruição. Que nesta era de Aquário, muitas pessoas recebem estas mensagens e a maioria delas sente a força da radiação do amor, que agora é maior. Então, por que existe mais sofrimento agora na Terra? Em outras épocas houve guerras mundiais, misérias, pestes... Sim, mas as pessoas eram mais insensíveis, sofriam menos frente às atrocidades, acreditavam nas guerras. Hoje em dia já não. Hoje é a imensa maioria que só quer viver em paz. É uma nova formada humana, produto de radiações mais finas, e sofrem mais, porque quanto maior é a sensibilidade, maior é o sofrimento frente à dor, lamentavelmente. Chegamos a um mundo de fantasia, onde havia todo tipo de jogos, gigantescas montanhas russas, lugares nos quais as pessoas ficavam levitando enquanto morriam de rir.
imitações de lugares fabulosos e seres fantásticos. Quanto maior é a evolução, mais se é como uma criança. Nestes mundos, temos muitos lugares como este. A alma adulta é uma alma de criança. Necessitamos de jogos, de fantasia, de criação. Não existe jogo, fantasia ou criação maior que o universo, cujo criador é o amor. Deus? O amor é Deus. Nos nossos idiomas temos uma só palavra para referirmos ao Criador. A divindade, a Deus, essa palavra é amor. E escrevemos com maiúsculo. Vocês também o farão algum dia. Cada vez mais percebo a importância do amor. E ainda sabe pouco. Vamos! Terminou a visita a Ophir. Este mundo vive como vocês poderiam começar a viver a partir de amanhã mesmo. Se fossem capazes de se unir, nós lhes ensinaríamos o resto. Agora, vamos ao mundo que nem você nem eu podemos atingir ainda. Somente visitar rapidamente, com algum nobre propósito, como este. Existem pessoas que acham que o pensamento é superior. O que você vai fazer para entregar essas nozes à sua vovó? Vou ver como lhe preparo uma surpresa. E vai utilizar o seu intelecto para isso, não é verdade? Claro, vou pensar em algum plano. Então, o seu intelecto serve ao amor, ou é o contrário? Não entendo. Qual é a origem de você querer que a sua vovó seja feliz? Seu amor ou seu pensamento? Ah, meu amor. Dali nasce tudo. Dali nasce tudo. Você tem muita razão. Então, primeiro você ama e depois utiliza o seu pensamento para fazer feliz a sua vovó, não é? Sim, você tem razão. Coloco o meu intelecto a serviço do meu amor. Primeiro está o amor. Então, o que existe por cima do amor? Nada? Nada. Olhou para mim com um olhar luminoso. E se comprovamos que Deus tem muito amor, o que ele é? Não sei. Se existe algo maior do que o amor, Deus deve ser isso, não é verdade? Acho que sim. O que é maior que o amor? Não sei. O que dissemos que havia por cima do amor? Dissemos que não havia nada. Então o que é Deus? Ah, Deus é amor. Você já disse isso várias vezes, e a Bíblia também diz. Mas eu pensava que Deus era uma pessoa com muito amor. Não, não é uma pessoa com muito amor. Deus é o amor mesmo. O amor é Deus. Sentia próximo, imensamente próximo. Contudo, é a primeira vez que íamos nos unir. Não se apresse, Pedrinho. Lembre-se de que a paciência é a ciência da paz. Paz interior. Não queira abrir antes da hora um presente surpresa. A vida vai guiá-lo. Deus está detrás de cada acontecimento. Como vou reconhecê-la? Não com a mente, não com a análise, não com o preconceito, somente com o seu coração, com o amor. Meu planeta é belo, apesar de tudo... Eu lhe disse, é maravilhoso e vocês não o percebem. Não somente não o percebem, senão, além disto, o estão destruindo. E a vocês também. Se compreenderem que o amor é a lei fundamental do universo, se chegarem a organizarem-se em harmonia com o amor, vão conseguir sobreviver. 100 países? Os países passariam a formar estados, representados por um só governo mundial, como no universo civilizado. Não são todos irmãos? O que quer dizer isso de organizar-se em harmonia com o amor? Como se organizaram as famílias em qualquer lugar. Todos participam dos esforços e dos benefícios igualmente. Se são 5 pessoas e há 5 maçãs, uma para cada um. É muito simples. Quando não existe amor, o intelecto se coloca a serviço do ego e complica as coisas para justificar o seu egoísmo. Quando existe amor, tudo é diáfano, transparente. Senti no ouvido a voz de M, o menino das estrelas. Adeus, Pedrinho. Adeus, M, respondi emocionado. O OVNI desapareceu. Bom, pessoal, você pode começar então a assistir a série. Garanto que vai gostar muito. Aí foi uma pequena palhinha de algumas coisas, não foram as melhores. Foram só algumas. Um grande abraço pra você. A gente se vê no próximo. Até mais.